Feche os olhos e imagine uma caminhonete que revolucionaria o mundo. Imaginou? Agora abra os olhos e se depare com isso. Essa imagem que você está vendo foi um conceito sugerido por entusiastas do mundo automotivo para ser o tal Cybertruck da Tesla, mas que tragicamente passou longe disso e se tornou essa aberração aqui. Esse veículo, que prometeu revolucionar o mercado de picapes, é na verdade um desastre ambulante. Esqueça a aparência futurista e a fanfarra da mídia. O Cybertruck é uma afronta ao bom senso automotivo. Desde falhas grotescas de design, que fazem o veículo parecer um brinquedo mal acabado, até promessas não cumpridas de desempenho e segurança. A lista de problemas é interminável e sua jornada de fato é uma montanha-russa de emoções. Mesmo repleto de tecnologias promissoras e até revolucionárias, a marca conhecida por ter veículos que pilotam sozinho, te deixando livre dentro do carro para até mesmo jogar F1 Clash? Bom, com o Cybertruck eles erraram. E erraram feio. Que coisa horrorosa! E para nós, meros entusiastas, nos resta dar risada, fazer memes e criticar o design grotesco desse carro, enquanto também jogam F1 Clash. Mas o que exatamente aconteceu? O que saiu de tão errado com o Cyberlixo? Será que eu estou pegando pesado? Bom, você, meu caro adorador de carros a combustão, esse vídeo será o seu deleite do dia. Não vamos poupar palavras para expor a realidade pífia do Cyberlixo, um veículo que pode se tornar um dos maiores fiascos da história automotiva, se já não é. Ah, e você que gosta de carros elétricos, cuidado para não ser vítima do ouro de tolo moderno chamado Cybertruck, o fiasco. Ah, os carros elétricos. Essas duas palavras somadas causam um tumulto gigantesco no mundo, na economia, na mobilidade e principalmente no cenário automotivo. Uma verdadeira batalha de opiniões. Confesso que estou extremamente confuso a respeito e aposto que você também. Afinal de contas, presta ou não presta? Como diriam nossos avós, já é ou será o futuro? Porque vemos tantos especialistas dizendo que é a maior invenção do ser humano e outra metade desses tais autoridades dizem que é pura balela e que de sustentável não se tem nada. Será que quem elogia está sendo pago para isso? Ou quem critica também recebe um cascalho para tal tarefa? Bom, difícil saber. Temos que estar atentos. Mas será que existe um meio termo? Um equilíbrio perfeito para esse assunto de carros elétricos? Os carros elétricos estão em alta e não é à toa, eles são super eficientes, convertendo de 59% a 62% de energia da bateria em movimento, enquanto os carros a gasolina só chegam a 21% no máximo. E tem mais, nada de emissão de gases poluentes, o que é ótimo para o meio ambiente. E se você curte um rolê silencioso, vai adorar a condução tranquila e sem barulho desses veículos. Porém, nem tudo são flores. No mundo dos EVs, a autonomia ainda deixa a desejar, com muitos modelos não chegando perto das distâncias que um carro a gasolina percorre com um tanque cheio. E carregar a bateria leva bem mais tempo do que encher o tanque. Além disso, a infraestrutura de estações de recarga ainda estão engatinhando em muitas áreas e em diversos países. E o preço inicial de compra é bem mais salgado, mesmo com alguns subsídios rolando. Após dizer tudo isso, voltemos para o começo dos anos 2010, onde o foco da sociedade estava em outras coisas. O mundo estava numa crescente evolução tecnológica, na cultura transformando a maneira como nós, as pessoas, se comunicavam, trabalhavam e principalmente se divertiam, jogando games aí nos smartphones como passatempo, te tirando do tédio. E sabe quem é que te tira do tédio muito bem naquela jogatina? O F1 Clash. É, meu fã de automobilismo, enquanto você tá aí no sofazão esperando aquele almoço ou a janta, você sabia que você pode virar um chefão de equipe, tomando todas as decisões importantes como a escolha de pilotos, montar as estratégias de corrida e até ajustes no carro, além da chance de enfrentar as lendas da Fórmula 1 como Schumacher, Jack Stewart, Alain Prost, e agora na temporada 2024 os caras foram além e adicionaram ele, Ayrton Senna. Tem também o Jenson Button e outros pilotos que foram adicionados no game. Tem novas maneiras de desbloquear e melhorar esses pilotos lendários com recompensas e upgrades irados. E cada pista tem os seus próprios desafios. E tem um detalhe importante, você precisa tomar as decisões rápidas durante a corrida, você não pode ficar ali moscando não. Administrar seus recursos com cuidado e ir jogando cada vez mais para desbloquear novos pilotos e melhorias para você ficar brabo no jogo. Além disso, o modo multiplayer te coloca contra jogadores do mundo todo, garantindo aquele desafio extra para você também não ficar jogando sozinho.
sozinho. Os gráficos são muito bons e as corridas são super legais e dinâmicas. Inclusive, não esquece de me procurar por lá, hein? Faz o seguinte, baixa, dá uma chance pro jogo, principalmente se você tá procurando algo novo para se divertir. O F1 Clash é uma boa sugestão, é muito divertido e legal. O link tá na descrição e um QR Code também vai aparecer aí na sua tela. Smartphones se tornaram onipresentes com o iPhone da Apple liderando a revolução, enquanto as redes sociais como Facebook, Twitter e Instagram redefiniam as interações sociais e moldavam novas formas de expressão e conexão. No meio de todas essas transformações emergiu uma inovação que prometia mudar a forma como nos movemos e pensamos sobre o transporte, os carros elétricos. Essa tecnologia, inicialmente vista com descrença, começava a ganhar força e se incorporar na sociedade, trazendo consigo a promessa de um futuro mais sustentável e eficiente. Mas em 2012, não veríamos as primeiras versões de carros elétricos. As primeiras versões surgiram por volta de 1830, quando inventores na Hungria, nos Países Baixos e nos Estados Unidos começaram a experimentar veículos movidos a eletricidade. Em 1890, William Morrison, um químico de Iowa, construiu o primeiro veículo elétrico prático nos Estados Unidos, capaz de transportar 6 passageiros a uma velocidade máxima de 22 km. No início do século XX, os carros elétricos se tornaram mais populares, principalmente nas áreas urbanas. Eles eram mais silenciosos, mais limpos e mais fáceis de operar do que os veículos a gasolina da mesma época. Porém, com a massificação da produção do modelo T da Ford em 1908 e a descoberta de vastas reservas de petróleo, os carros a combustão interna se tornaram mais acessíveis e assim começaram a dominar o mercado. Ao longo do século, os carros elétricos ficaram em segundo plano, mas durante as crises do petróleo nas décadas de 70 e 80, sempre aparecia um reinteresse nesses veículos, como uma alternativa aos combustíveis fósseis, sempre com a promessa de salvar o mundo e de revolucionar. Porém, foi somente no final dos anos 90 e início dos anos 2000 que os avanços na tecnologia de baterias, particularmente as baterias de íon lítio, começaram a tornar os carros elétricos mais viáveis. Fabricantes como GM, Toyota e Honda lançaram modelos experimentais e de produção limitada, como o EV1 da GM e o RAV4 EV da Toyota. Mas então, só depois de alguns bons anos, em 22 de junho de 2012, na sua própria fábrica em Fremont, na Califórnia, outro nome que está diretamente ligado com a revolução elétrica no mundo automotivo atual. A car that represents the future. A Tesla lançou o Model S, sempre cheio de ideias ousadas e polêmico desde sempre. No Twitter, Elon Musk, já CEO da Tesla, na mesma época escreveu: adoraria fazer uma super caminhonete Tesla com torque insano, suspensão dinâmica a ar e curvas como se tivesse sobre trilhos. Isso seria incrível. E tudo isso antes mesmo de sua empresa se tornar a gigante bilionária que influencia no mercado nos tempos atuais. O tempo passava e a ideia da super caminhonete parecia cada vez mais nas profundezas da sua mente visionária e controversa. Até que chegamos em 2016. Na lista de objetivos do americano para aquele ano, mencionava a tal caminhonete elétrica. Mas ainda assim, o veículo parecia só mais uma ideia nebulosa. Um ano depois, a fabricante lançou o Model 3, carregando o futuro da empresa e se juntando aos modelos T e S, que até então custavam entre 70 a 100 mil dólares, não sendo acessíveis para todos os bolsos. A proposta do Model 3 era preencher esse vazio, custando menos. 2 anos depois de muito avanço tecnológico, tretas nas redes sociais e já conhecido mundialmente, o poderoso bilionário tornaria seu sonho em realidade. Musk nunca tinha falado tão sério, e assim, em Hawthorne, Califórnia, foi revelado o Tesla Cybertruck. Com um design angular e futurista, para muitos críticos o modelo chocou o mundo de diferentes formas, gerando reações distintas. Aquilo parecia algo grotesco, abstrato, pouco criativo, diferente do que sempre tivemos em mente de carros futuristas. Bom, pelo menos para mim, que cresci vendo isso aqui. Que lindo, cara! Na apresentação, Musk deu muita ênfase nos seus ideais, tecnologia aplicada e principalmente quando se falava sobre a resistência do carro. E para provar tudo isso, ele pegou uma marreta e na frente de todo mundo lançou ela contra o vidro blindado do carro. E o resultado? Quebrou, velho! Well, try that on, really? Okay. Sure.
It didn't go through. Foi extremamente impactante para quem assistia e logo de cara virou meme para milhões de pessoas em diversas redes sociais. Apesar de parecer um desastre completo, algumas teorias dizem ter sido de propósito, para chamar a atenção e fazer todo mundo comentar sobre. Bom, se foi proposital ou não, até hoje ninguém sabe. Mas o feito realmente ganhou muita atenção. E o fato mais impressionante foi que em pouco tempo já tinha milhares de dólares no bolso por pessoas que estavam reservando o veículo. Elon Musk discutiu como as caminhonetes mantiveram o design dos últimos 100 anos e mostrou algumas caminhonetes icônicas ao longo da história, esperando que ríssemos desses designs datados. Mas ironicamente, ele menosprezou designs que são verdadeiros marcos na história dos automóveis. Na apresentação, Elon comparou o Cybertruck com a caminhonete mais popular dos Estados Unidos e de todos os tempos, a Ford F-150, veículo enraizado na cultura americana com um legado de décadas. Musk apontou especificamente problemas no design de corpo sobre o chassi, algo que não é uma crítica nova, pois poucos veículos além das caminhonetes ainda utilizam esse design até hoje. Seu principal ponto era que a massa da caminhonete tradicional está no topo do veículo, enquanto no Cybertruck ela está no exterior, na forma do que ele chama de exoesqueleto. A expectativa era que isso significasse mais espaço interno ou na caçamba, mas na verdade toda essa estrutura servia apenas para ter uma concha externa à prova de balas e resistente a marretadas, supostamente tornando-o mais robusto. A aparência do veículo parecia tão fora do comum que muitos acreditaram que a caminhonete real de produção seria totalmente diferente, e essa era só um modelo para fazer um tal barulho, criar aquele famoso hype. Fato que a Tesla prometia muito, e se eles conseguissem entregar tudo que tinham jurado para o modelo, seria uma revolução nunca vista antes do mercado. Mas é como dizem, no mundo dos negócios, o que vale são os resultados e não as promessas. Se alguém que não soubesse nada sobre a Tesla e assistisse àquele evento, provavelmente concluiria que Elon Musk e sua empresa estavam tentando repensar o conceito de caminhonetes para criar algo melhor, mas não foi nada disso, infelizmente. E então chegaríamos onde a maioria de vocês querem, no design. Sua aparência de fato retém atenção, mas de uma forma quase que unânime, de um jeito bem negativo. A aparência do veículo fez com que muitos parassem, olhassem e... Feio! Ô menino feio! Um péssimo adereço de veículo dos anos 80 de um futuro distópico de ficção científica, disse o engenheiro Richard Domiano. Muito feio. Feio não. Horrível, disse Justina Fabrizi, uma contadora canadense. Horrendo, disse um professor de física aposentado chamado Jim Davis. Um aluno do ensino fundamental poderia ter feito isso com um giz de cera no chão, disse Randy Voss, um ex-vendedor. Para muitos, o desgosto pelas linhas simples do veículo sugeria um julgamento ruim em cima dos designers. Vejo algo que parece ter sido projetado por uma criança, e outros adultos não tiveram coragem de dizer à criança que as proporções eram muito ruins. Eles deixaram a criança fazer o que quisesse e agora estão presos a algo que eles têm que fazer. Tem decisões de design incrivelmente ruins por trás disso, disse Eric Strebel, um designer industrial do Michigan. Essa caixa quadrada que muitos poucos se atrevem a dizer que é esteticamente atraente, bonito, que brilha os olhos e enche de orgulho os melhores designers da história, mas não, visualmente ele é um completo desastre. Musk disse que houve uma forte inspiração do carro submarino Lotus Esprit do filme 007, O Espião que Me Amava, assim como dos veículos em Blade Runner. Mas ao invés de criar algo atraente e inovador, a Cybertruck parece uma enorme máquina de gelo de poço sobre rodas. Elon também afirmou que o Cybertruck viria com um compressor de ar a bordo, mas essa promessa não foi cumprida. A autonomia completa também foi prometida, mas nunca se concretizou. E o preço inicial de $39.900, na realidade de hoje, uma Cybertruck custa mais de $100 mil. E os interessados da época precisavam enfrentar uma longa fila de espera para recebê-lo. Agora, avançando cerca de 4 anos, a primeira entrega do Cybertruck aconteceu e tivemos outro evento ao vivo. O slogan era: mais utilidade que uma caminhonete, mais rápido que um esportivo. Em termos de desempenho, como um carro esportivo, tudo bem, a Cybertruck de fato surpreende, e com a sua aceleração de 0 a 100 em apenas 2,6 segundos, uma melhoria em relação aos 2,9 prometidos
debatidos anteriormente. Mas no que diz respeito ao design do chassi, a Cybertruck parece ser apenas uma construção monocoque, sem piso, parecido com o Model Y, longe de ser um exoesqueleto. E agora, com todas as Cybertrucks recebendo recalls e enfrentando constantes problemas de produção, há sérias dúvidas sobre o futuro desse veículo supostamente futurístico. Mas será possível da nossa parte cravar que o Cybertruck se torna uma das piores caminhonetes já lançadas por um grande fabricante? Bom, pode parecer uma inovação revolucionária, mas na prática ela falha em entregar as promessas que tanto foi falado nos eventos de anúncio. Seja em termos de utilidade, desempenho, segurança ou custo-benefício, o Cybertruck deixa muito a desejar. A abordagem de Elon Musk em relação ao Cybertruck trouxe muitas expectativas, mas também levantou muitas questões. Não podemos deixar cair no esquecimento tanto de coisas que foram faladas e que caíram por terra. Um dos maiores problemas é a falta de praticidade. Embora Elon tenha prometido que a caminhonete seria capaz de realizar tarefas pesadas, como rebocar grandes cargas e transportar materiais volumosos, a realidade é que ela não se sai tão bem assim nessas funções. A capacidade de carga e reboque são inferiores aos que foram prometidos inicialmente. A suspensão a ar, embora interessante em teoria, não oferece o desempenho esperado em terrenos difíceis. Além disso, seu formato não é prático para o uso diário, sendo angular, e os materiais utilizados tornam o veículo pesado e difícil de manobrar. A visibilidade também é um problema, com vários pontos cegos que dificultam a condução. A questão de segurança também é preocupante. Embora o Cybertruck tenha sido projetado para ser bem resistente, essas características podem ser problemáticas em caso de batidas. Carros não são feitos de aço inoxidável duro porque, em colisões, ele não absorve bem o impacto. A construção rígida do carro representa um risco tanto para os ocupantes quanto para os outros veículos em um acidente. A ausência de zonas de deformação significa que a energia de uma colisão é transferida diretamente para os passageiros, aumentando o risco de ferimentos graves. Além disso, a resistência do aço inoxidável pode causar danos mais severos a outros veículos em um impacto, se comparado com os carros convencionais. Mas um ponto dos vários a se considerar é o preço do Cybertruck, que afasta muitos potenciais compradores. O valor que mencionei antes, quando foi divulgado, de $39.900, mas na realidade a maioria das versões do Cybertruck custa bem mais que isso. Para muitos consumidores, o preço elevado simplesmente não justificava as funcionalidades e o desempenho oferecidos pelo carro. Em termos de marketing, a Tesla foi bem sucedida em fazer um barulho absurdo e oferecer gato por lebre em torno da Cybertrash. Tudo bem que o design inusitado e os eventos de lançamento chamaram a atenção do público e geraram uma enorme quantidade de mídia espontânea, mas esse tipo de marketing pode ser uma faca de dois gumes quando o produto final não atende às expectativas. A reação pode ser muito mais negativa, podendo até afetar nas vendas de outros modelos já consolidados e bonitos que a fabricante tem. E não podemos esquecer das questões legais e regulatórias. O veículo não está disponível na Europa ainda, devido a preocupações de segurança, e mesmo nos Estados Unidos, onde as regulamentações são muito menos rigorosas para caminhonetes, há dúvidas sobre como a Tesla conseguiu aprovação para um veículo não tão convencional assim. E se surgirem problemas legais ou regulamentos que possam mudar no futuro, a Tesla pode enfrentar desafios maiores do que eles imaginam para continuar vendendo essa tranqueira. Além disso, a questão do design em aço inoxidável levanta preocupações sobre a manutenção e reparos. Nem mesmo o funileiro aí do seu bairro pode escapar dessa famosa bomba elétrica. Eu não assumo esse BO. O material da carcaça é difícil de se consertar em caso de danos. Pequenos amassos e arranhões, comuns em caminhonetes usadas para trabalho, podem ser difíceis e caros de se reparar, o que pode desanimar um pouco os proprietários a longo prazo. A Cybertrash foi anunciada como um veículo capaz de flutuar sob a água, mas isso também não se concretizou. A promessa de um veículo anfíbio pode ter sido uma tentativa de Musk de adicionar mais uma pimenta ali nas características impressionantes ao veículo, mas no final das contas, a funcionalidade real foi um fracasso comparado ao seu compromisso inicial. Ah, e aqui você, funkeiro ou MC, que vai pagar por essa tolice, toma cuidado aí quando você estiver andando em São Paulo em dias de chuva, enchente e alagamento, hein? Muita água, Xixica.
A Tesla promoveu o Cybertruck como superior à Ford F-150, mas muitos consumidores ainda preferem a 150 pela sua confiabilidade e desempenho comprovados. A tentativa de Elon Musk de desmerecer designs icônicos do passado não teve o efeito desejado. A suspensão a ar prometida deveria melhorar o desempenho em terrenos off-road, mas a Cybertruck não se destaca nessas condições. Prometida com uma capacidade de carga de 3.500 libras, a versão de produção oferece apenas 2.500, enquanto o F-150 possui 3.300 libras. A capacidade de reboque prometida de 14.000 se revelou apenas 11.000 libras na produção, em comparação com os 13.000 libras da F-150. E tem um detalhe, a apresentação mostrando o Cybertruck superando uma F-150 foi feita contra uma versão de especificações inferiores da F-150. A autonomia prometida de 250, 300 e até 500 milhas também não se concretizou. Para atingir 300 milhas é necessário uma bateria extra grande que ocupa a maior parte da caçamba. Bom, e para você que ainda tinha dúvidas, acho que agora, nesse ponto do vídeo, você já deve estar concordando comigo em chamá-lo assim. A Cybertruck foi projetada para ser um veículo também de luxo, o que acaba contrastando com a função tradicional de uma caminhonete, pelo menos nos Estados Unidos. A maioria dos proprietários de caminhonetes utiliza para trabalho pesado, e não como um símbolo de status. Mas calma aí, editor, tem só uma nação no mundo que adora usar veículos para trabalho como símbolo de status. Adivinhem qual é? Dá vontade de dar uma bicuda no computador, cara. Enfim, voltando a esse descompasso entre o design e a funcionalidade, pode ter contribuído para a recepção nada calorosa. Enquanto a ideia de uma caminhonete elétrica futurista é atraente, mas a realidade é que a Cybertruck é uma vergonha, uma mancha no catálogo da Tesla, pelo menos para mim, e que pode se tornar ainda maior se não cuidarem rápido da sua reputação negativa, seja em termos de desempenho, segurança, preço ou praticidade. Essa caminhonete elétrica é um pesadelo para o futuro das próprias caminhonetes. Para os entusiastas que procuram um veículo confiável e versátil, não posso dizer exatamente em qual máquina você deve investir, mas posso te dizer onde não investir. Fuja do ouro tecnológico de tolos. Ser supostamente descolado não é suficiente. E olha que vou deixar o fato de ser elétrico de fora, que é outro debate que já causa polêmica por si só, aos que amam o cheiro de gasolina e o barulho do motor. O que você viu hoje é um conto de advertências sobre os perigos de se colocar forma antes de função. Você pode olhar no sentido de admiração para a Tesla, que está disposta a assumir riscos e desafiar os concorrentes com seus outros carros. Mas a realidade nua e crua é que o Cybertruck, até agora, só pode ser lembrado como um experimento ousado que falhou em muitos aspectos. E como dito antes, eu não estou ganhando nada nem para criticar, muito menos para elogiar. A verdade, meus amigos, é que a Tesla tem o potencial de inovar e transformar a indústria automotiva. Isso ninguém se atreve a questionar. Mas o Cybertruck, em seu estado atual, é um veículo que passa longe disso. Eles erraram feio. Erraram rude. Mas sendo justo aqui, eu particularmente acredito numa virada de jogo por parte da Tesla nas próximas versões do Cybertruck, pois Elon Musk e sua empresa também aprendem rápido com os seus erros. E para uma primeira versão do veículo, bom, muitas lições foram tiradas, críticas, memes, elogios, enfim, tudo isso será esquecido quando talvez um Cybertruck 2.0 aparecer por aí. E para a sorte de Musk, no mundo automotivo ele não foi o único a fazer algo controverso e polêmico. Outra fabricante extremamente conhecida e gigante do mercado se arriscou a fazer algo até então único e que pagou caro por isso, lá nos anos 1990, a Bugatti. Se liga nessa história que já começou na sua tela sobre o carro que foi o último suspiro antes da falência. Te vejo já. Ah, e se você gostou desse vídeo, vira membro aí, dá uma moral pra nós que ajuda demais.